tardes con todos los participantes y agradecer también esta segunda conferencia, esta palestra, la segunda del día de hoy. Nuevamente agradezco a David por su presencia. David está monitoreando, es bueno, y al doctor Elton por su participación, por querer contribuir, ¿no? A desarrollar este intercambio de conocimientos, ¿no? Entre las labores que están realizando ustedes en Brasil con nosotros acá que estamos centralizados en la Amazonía de Perú, ¿no? Entonces, mi agradecimiento nuevamente y yo creo que procedemos a iniciar la exposición del doctor Elton. Gracias. Muy bien, doctor Elton, permítame por favor dar cuenta de lo siguiente. Usted es profesor de Economía de la Empresa en la Universidad Estatal Paulista, doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el año 2010, doctor en Economía, Fundación Gastulo Vargas de la Universidad de Washington, maestría en Negocios en Economía y Fundación Gastulo Vargas también en 1993, licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Londrina. Las áreas de interés: economía financiera y política económica, economía empresarial, economía de la agroindustria, materias que imparten, economía internacional, finanzas, temas especiales, economía de la empresa, emprendimiento, gestión estratégica y valor empresarial, así como también desempeño corporativo. Ya está con nosotros entonces el doctor Elton Eustaquio Casantre para que nos pueda exponer este interesante tema. Adelante, doctor. Adelante. Okay. Gracias. Buenas tardes a todos. Permítame leer mi presentación para evitar problemas con el idioma. Es un placer tratar el tema para que prospere el trabajo entre UNESP y UNAS. Agradezco a los profesores Muñoz y David por la iniciativa y también a los compañeros que están y estarán presentando los próximos seminarios. El objetivo del conjunto de presentaciones es el desarrollo de investigaciones aplicadas con enfoque en América del Sur. Nuestros trabajos podrán contribuir a la interacción universidad-empresa en la región. Con esto, colaboraremos para fortalecer los ingresos, el producto y el empleo de las micro, pequeñas, medianas empresas basadas en desarrollo sostenible. La presentación, que a área es de orientación emprendedora y dimensiones empresariales, una posibilidad de investigación. Objetivo es desarrollar el enfoque de orientación empresarial sobre las dimensiones que caracterizan a una empresa o organización productiva. El método es aplicar el concepto de coordinación como mecanismo de interacción entre los dos contenidos, orientação empreendedora e dimensões da organização produtiva. Enfoque exploratório e qualitativo. Conceitos... Sim? Acho que não está passando o seu slide. Não, ainda não. Está no primeiro. Aqui. Aqui. Ok, porque ele não estava passando. Ok. Ok. O objetivo método é aplicar o método de coordenação como mecanismo de interação entre os conteúdos, dos conteúdos, orientação empreendedora e dimensões da organização produtiva. O enfoque é exploratório e qualitativo. Conceitos. A orientação empreendedora se caracteriza por ser um conjunto de referências que agregam valor através de melhoras dentro da organização. A organização produtiva se compõe de três dimensões: do nicho de mercado,
que também é desenvolvida por la teoria da empresa, estrutura produtiva e estrutura de gestão. O significado de coordenação para a teoria econômica é ação, uma ação organizada a partir de princípios que estabelecem conexões entre riqueza humana e não humana. A ação se basa em informação, lo mais simétrica se é possível, com o propósito de lograr resultados a curto, mediano ou a longo prazo. A ponência é cambiar os slides? Mudou? Sim, Elton. Ok. A riqueza humana é trabalho humano, a riqueza não humana é o conjunto de ativos correntes e permanentes que existem em las organizações. O objeto desta apresentação são as organizações produtivas. As organizações produtivas combinam a riqueza humana e não humana para gerar produtos e ingressos, segundo competências no mercado, em português seria concorrência ou formas de estruturas de mercado, atributos e habilidades comerciais que as empresas têm ou adquirem do mercado através de contratos especializados. Por que necessitamos de coordenação? Porque a orientação empreendedora e as dimensões gerenciais são contribuições independentes. Quem é responsável pela coordenação? Coordenação, um administrador, um economista? Para compreender a teoria do espírito empresarial ou teoria empreendedora, utilizamos o enfoque funcional. O que é o enfoque funcional? O enfoque funcional é um conceito desenvolvido na teoria do empreendimento. É uma ação organizada em busca de diferenciação em los processos produtivos. O indivíduo com ação funcional analisa possibilidades em base a incertidumbre, inovação, descobrimentos de novas possibilidades e atento às oportunidades. Com este enfoque, o indivíduo o empreendedor coordena as diferentes formas de riqueza segundo o objetivo que tenha sua organização. Se uma empresa não pode cambiar o mercado, então o empreendedor funcional tem que cambiar as formas que se utiliza a riqueza. Claramente, o mercado é importante para que o processo de arbitragem tome forma real. Quais são os objetivos de coordenação? Mercado consumidor, estrutura produtiva e estrutura de gestão. Quais são os elementos da orientação empresarial para cambiar o nicho de mercado, ou a estrutura produtiva, ou a gestão gerencial de uma organização? É comportamento inovador do intraempreendedor, afrontamento de riscos, proatividade, rede de relações e desempenho. Finalmente, temos a tabuleiro de conceitos, a coordenação como mediação, importante, mediação realizada por o intraempreendedor e sua ação funcional. Se pode ver na tabela 1. Em cada uma das combinações da tabela 1, deve haver uma prática que cambie segundo o caso de estudo. Finalmente, esta proposta buscou combinar elementos de enfoque
para desenvolver um projeto de investigação. Acho que fui breve. Muito obrigado. Manuel, de repente las preguntas, por favor, del público. Preguntas que hubieran, por favor, por parte del público. Pueden prender su micro nomás, hacer la pregunta. Creio que foi demasiado breve. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a esta es una investigación de carácter de enfoque cualitativo. Mi pregunta ahí va en el sentido de qué instrumentos o técnicas de recolección de datos han sido indispensables para poder desarrollar este proyecto de investigación. Prueba, instrumentos de prueba que deve ser elaborado de acordo com a empresa ou organização produtiva. Ya. Es claro que a prueba, correcto, questionário. Sí, ya, ajá. O desenvolvimento de prueba é importante. Em questão, nós temos dois conjuntos teóricos. Temos dois conjuntos teóricos para cambiar e utilizar para elaborar a prova, questionário. Gracias. Okay. Muy bien. ¿Algún otro colega, por favor, que quiera participar, haciendo algún comentario, tal vez, alguna opinión, alguna sugerencia al doctor Elton? Se eu puder falar um pouco em português, o professor Milton me ajudaria com a tradução. Bueno. Okay. Na tabla 1, mercado consumidor em comportamento, afrontamento, proatividade, rede de relações, desempenho, pode ser um estudo em particular. A combinação também. A orientação empreendedora é um conjunto articulado de conceitos. As dimensões empresariais, como mercado consumidor, estrutura produtiva, ou ativos permanentes do balanço patrimonial e a estrutura de gestão são parte da transformação do objeto, pode ser um objeto de trabalho. Okay? A cada organização produtiva, o investigador tem que analisar mercado e competências, capacidades, atributos da empresa e a tipologia de mercado ou concorrência. Então, é um enfoque estratégico também. O desenvolvimento da abordagem tem o foco de, como dissemos, agregar valor. Agregar valor.
pode ser usado para o desenvolvimento regional quando o enfoque favorece políticas públicas. Então, para um aglomerado, entende? Aglomerado de empresas, aglomerado de organizações produtivas que necessitam de melhorias internas. Então, se estuda no agregado, se estuda em hogar, né? Entende? Okay. Gracias, profesor. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, el doctor Jaime Peña Sí. ha levantado la mano. Doctor Peña, puede... Jaime Peña. Un saludo al doctor Sí. Elton. Una pregunta, doctor. Sí. En las empresas hay un enfoque de procesos y un enfoque funcional. ¿Son iguales, diferentes? Diferentes. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Enfoque funcional es proveniente de la teoría de emprendimiento, en portugués, teoría do empreendedorismo. É teórico e uma competência ou natural ou formada. Uma competência que torna o intraempreendedor hábil para desenvolver aspectos da organização produtiva. Isso não é um simples não é só um administrador, é mais do que um administrador, é mais do que um economista, é uma posição, uma construção, uma construção organizacional para assimilar mudanças. O enfoque do indivíduo em la teoria empreendedora é diverso. Cá, eu uso um enfoque funcional, que é a mobilidade ou mobilidade intelectual. Mobilidade intelectual. Mobilidade em termos de hierarquia, autonomia. Então, não pode ser a pessoa que reproduz tarefas. É um caso de estudo, cientificamente, mudar uma posição da empresa. Muito obrigado. Muy bien. Manuel, disculpa, para hacerle recordar a todos los participantes que en el chat esté en Limba, que registren su asistencia, por favor. Así es. ¿Alguna otra participación, tal vez, para el doctor Elton? Yeah. O conceito do enfoque funcional é importante. O conceito de desenvolvimento na teoria do empreendimento é uma ação organizada em busca de diferenciação nos processos produtivos. O que é importante é alcançar contribuições que permitam o processo de arbitragem, incrementando o valor
aumentando o valor da empresa, com medidas organizadas, mas que não estão em manual. É uma descoberta, uma investigação. Portanto, questionários são importantes. Instrumentos são os questionários pensados, idealizados para cada estudo de caso. O objeto é a organização e a unidade de análise é o indivíduo. Como pensa e se é hábil, capaz de modificar a empresa. Entendes? Modificar a empresa não é fácil. Então, o estudo científico emprega dos conteúdos, orientação empreendedora e dimensões empresariais que são conectadas às estratégias. Hay un comentario del doctor Víctor Chacón. Gracias a Elton hay teorías en administración. Esta es una de ellas en la actualidad, dijo, ¿no? Sí. Sí. Por exemplo, as estratégias podem ser inovadoras ou reactivas. Então, identificar a correta estratégia é um desafio. E combinar a estratégia em uma persona ou organização para ver o futuro a busca, mirar o futuro é a busca do método científico. Porque as estruturas de mercado, a concorrência, também fazem parte desse jogo. Bien. El profesor Barlan Guamán, adelante, por favor. Profesor Barlan. Ha levantado la mano. Tal vez pueda activar su micro. Profesor Barlan. Estoy tratando de ingresar al micro, no se prende. O en todo caso puede escribir. Mientras tanto, el doctor Artemio González también ha hecho un comentario que lo voy a leer en este momento. Dice, este tipo de investigación, en este tipo de investigación, el cuestionario es el único instrumento para recopilar información, doctor Elton. Si me entendió, por favor. Proporciona a criação de questionário. O questionário precisa ser criado, criação. Então, temos teorias para criar o questionário adequado à inovação desejada. Então, a teoria empreendedora oferece um conjunto de substantivos, a abordagem teórica da administração ou das dimensões empresariais oferecem outros substantivos, e é importante o indivíduo para coordenar, planejar, mas coordenar. É importante, coordenar adequadamente
essas competências e esse estudo. Hay una pregunta, doctor. Doctor Elton, discúlpeme que me interrumpa. Okay. Me dicen si pudiera aclarar el término de coordenación. Ok. Coordenação, aqui, a coordenação está aqui da teoria econômica. É uma ação a partir da identificação da riqueza humana e não humana, com propósitos de mudar ou cambiar trajetórias. Trajetórias. É uma forma da teoria econômica, actuar com ativos, riqueza humana e não humana, como capital, trabalho, equipos, etc. A coordenação é empregada com planejamento, mas como coordenar envolve um pouco de ciência política. Ok. Então, não é exclusivamente da administração, mas talvez possa melhor explicar através do conceito de ciência política, que envolve grupos de interesse, análise de mercado, e o quanto os ativos são capazes de levar uma organização produtiva em algum lugar. Inclusive, as mentes, a capacidade intelectual. Essa avaliação, com base em diferentes abordagens, teoria do empreendedorismo, o aspecto funcional, que é uma habilidade construída para promover essa coordenação, precisa de um indivíduo hábil em identificar aspectos como matriz SWOT. ¿Okay? Ya. Doctor, dice, en un mercado altamente concentrado, donde hay pocos productores, ¿cómo evaluar las posibilidades de emprendimiento? Esa es una pregunta. La otra dice, aclarar sobre el proceso de arbitraje mencionado en su ponencia. Processo de arbitragem é projeto de viabilidade econômica que pode ser zero negativo a depender da concorrência, como no caso da concorrência que é dito, concorrência monopolista, poucos produtores, grandes produtores, pouco, muito pequenos e medianos, como usar os ativos e precificar melhor produtos e serviços, ou, então, a saída do mercado. Então, são mecanismos criados por valores escondidos ou ocultos dentro das empresas e competências também não tão claras. A palavra em espanhol escondida, como eu digo, oculto, competências ocultas. Por isso, o questionário é importante para encontrar adequadamente o que se busca como viabilidade. O que é importante é o valor da empresa no mercado, que pode ser um drive, pode ser uma direção para a atividade,
mas a formação intraempreendedora é o veículo que potencializa, que faz desenvolvimento, desarrollo da organização. Portanto, de projeto não é tão objetivo. Parece um pouco, digamos, mistério, mas o questionário revela a buscas baseada na precificação ou então na arbitragem que se busca, ou seja, na comparação com possibilidades especulativas e que venham tomar forma de projetos de adaptação da organização. O foco primordial, o foco muito importante é a competência do intraempreendedor. Quando na organização produtiva, não tem um intraempreendedor, pode não ter nada. A formação é mais do que um economista ou um administrador. É uma pessoa que possa utilizar conteúdos em diversas formas, por conta de um projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento empresarial. E para descobrir, precisa de um bom instrumento, o questionário. Mas, primeiro, um bom diagnóstico. A investigação responde ao desenho hermético. E qual é o desenho muestral? Pode ser um estudo de caso ou de aglomerados de empresas semelhantes, mas difícil encontrar intraempreendedores semelhantes. Portanto, a investigação responde um pouco mais, eu penso, de forma hermética, mas de acordo com o mercado, concorrência, desafios. O que não podemos é ter ilusões. Por exemplo, quando perguntaram, não podemos ter ilusão, quando perguntaram concorrência monopolista, esta investigação pode não fazer milagre. Por quê? Porque concorrência monopolista é muito forte, mas ajuda a esclarecer a melhor combinação da riqueza, que em geral é o termo em espanhol dos ativos é devaluado,
em geral, é devaluado o uso da riqueza humana e não humana. Então, o questionário permite tirar, digamos assim, as posições confortáveis e descobrir os desafios adequados àquela organização. Por isso, é aplicado a estudos de caso. Pode, para muitos casos, mas o caso de cada vez. Não é tão genérica. A metodologia, não posso dizer que não é universal, mas tem situações que é provável, na grande maioria, que é aplicável. No caso da habilidade funcional da teoria do empreendedor, significa o indivíduo que não quer trabalhar por conta própria, não é o indivíduo que trabalha numa grande empresa, mas pode ser ambos, porque o comportamento é essa questão. E quando liderar uma atividade produtiva de menor tamanho, a qualidade e o potencial da riqueza deve ser sempre valorada. E a questão é como fazer isso adequadamente com um plano, com um desenvolvimento, com uma guia, com uma perspectiva especulativa. Por isso, eu usei o termo de arbitragem para escolher melhor uma posição. E dos conteúdos tem muita coisa, e até onde eu leio de casos, não é bem explorada pelos administradores. Não sei se foi claro. Então, bueno. a arbitragem Ok, Fernando Polo Orellano. As investigações qualitativas rompem o esquema positivista e otorgam maior liberdade em la investigação para recorrer de prima fonte à informação de contexto próprio. Sim. São também as entrevistas em profundidade que recolhem a rica experiência de las empresas empreendedoras. Fato. O problema é encontrar o questionário adequado e a maneira de encontrar as respostas a esses questionários. O questionário é um instrumento científico. Se nós analisamos dados, apuramos médias, valores estatísticos, relações causais, variadas, fatoriais, e entendemos a trajetória do conjunto, a pergunta é: o que uma dessa grande composição amostral pode fazer para conseguir vantagem, ganhar vantagem. Por isso, eu disse arbitragem, que em economia é um ato especulativo.
significa que posso não ficar com a empresa, posso vendê-la, posso tomar outro rumo. Esta valoração exige, para ser descoberto, um bom instrumento científico com base na orientação empreendedora e as dimensões de mercado, gerenciais e produtivas de uma empresa. A combinação em cada uma é simples, porque o conteúdo de orientação empreendedora pode ser entendido. O conteúdo de dimensões empresariais que caracterizam também. As estratégias agressivas, as estratégias reativas, de inovação também. Mas como combinar todas? Precisa de um veículo de coordenação. E a coordenação